Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda a piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Digo a verdade, não minto. Para isso fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Voltou a verificar-se agora no segundo turno. Quase tão intenso, ou ainda mais intenso que o trânsito na Ponte 25 de Abril, é o trânsito aqui no meio, não é? Nós queremos... Eu bem tento ir lá atrás, mas já desisti, não consigo, não dá. Portanto, irmãos que estão lá atrás, sintam-se saudados, com a paz do Senhor. Irmãos que estão cá à frente, sintam saudades também. Vamos até à palavra, queridos irmãos. O sermão de hoje diz a igreja que ora em bicos de pés. O que é que eu quero dizer com isto? Normalmente, quando pensamos em andar sobre os nossos bicos de pés, geralmente, há várias hipóteses. Ou estamos prestes a caminhar sobre um pavimento que acabou de ser lavado e que ainda está meio molhado, então vamos de bicos de pés para não sujar muito. Nunca percebi muito bem porque acabamos por sujar, não é? Portanto, pousem a planta do pé inteira, que é para não correrem o risco de cair, ok? Ou quando não queremos incomodar alguém e estamos a entrar numa divisão em que alguém está sossegado e não queremos atrapalhar o descanso dessa pessoa. Ou talvez para aqueles que têm filhos, e esses são sempre episódios caricatos, quando estamos a deixar, geralmente os mais novos, os bebés, a dormir. Eles estão naquela fase mais complicada em que demora algum tempo a adormecer. E nós, quando eles adormecem, nós saímos de lá quais ninjas pela calada e pela escuridão para que não haja qualquer tipo de ruído. Porque nós sabemos que se aquele taco do soalho que está mais solto for pisado, vamos ter de ficar lá mais meia hora no quarto. Nós caminhamos para não incomodar. E eu creio que isto acontece muitas vezes na nossa vida como igreja, como cristãos, quando nos relacionamos com o nosso Deus. As orações que nós somos chamados a fazer ao nosso Deus, muitas vezes elas são polidas, muitas vezes elas são ornamentadas, têm muita competência e tudo isso é bom. Mas muitas vezes nós oramos dessa maneira e apercebemos-nos que essas orações ameaçam mais do que cumprem. Ou seja, na aparência de nos aproximarmos de Deus em sinceridade, nós queremos mesmo é não incomodá-lo muito. E então aproximamos-nos em bicos de pés, para não fazer muito barulho, não acordes. Mas o Evangelho, queridos irmãos, é em Cristo Deus perdoar-nos e a vir até nós. Para que nós não vivamos nesta ilusão de que possivelmente Deus continua lá longe. Então temos de ir cuidadosamente até Ele se não quisermos ser fulminados ao nos dirigirmos a Ele. Mas nós percebemos que o Evangelho é Deus em Cristo a vir até nós. Como já lemos esta manhã, o Rei que vem. Para que nós não queiramos outra coisa, senão esta presença constante do nosso Deus conosco. Por isso queremos pedir estas coisas nesta hora, em oração. Bom Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos. Nós sabemos que estamos aqui não porque, acima de tudo, nós quisemos estar aqui e na nossa capacidade viemos sozinhos, mas que para essa capacidade e esse desejo existissem, foi preciso que primeiro Tu nos tivesses encontrado, Senhor. E primeiro Tu nos tivesses dado esse desejo de estarmos com o Teu povo,
na Tua presença, diante da Tua palavra, Senhor. Nós agradecemos por isso e louvamos-Te pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor. Tu conheces cada vida, cada pessoa, cada família que está aqui. Tu conheces as circunstâncias que temos vivido, as semanas que passaram, tudo aquilo que aconteceu de melhor, de pior. Tu sabes aquilo que precisamos nesta hora, Senhor. Muito melhor do que até nós próprios. E por isso nós pedimos-te, Pai, que Tu tenhas misericórdia, que nos mostres o Teu Filho Jesus, que nele nós possamos descansar e nele nós possamos ter alegria de estarmos perto de Ti, Senhor. Porque Tu és um Deus que se fez próximo. Tu estás connosco, Senhor. Ajuda-me a pregar, para que Tu sejas louvado, para que as nossas vidas sejam edificadas, para que hoje vidas sejam salvas também, Senhor, pela Tua graça, Senhor. É isto que nós queremos pedir e agradecer, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Continuamos a nossa série de sermões nas cartas que Paulo escreveu a Timóteo. E quando nós lemos estes versos que já lemos, nós percebemos que há uma coisa que Paulo quer tornar clara, em primeiro lugar, para a Igreja. Quando a Igreja se reúne na sua adoração pública, ele está a dizer, quando vocês se reúnem, primeiro, vocês têm de orar, vocês têm de fazer súplicas, vocês têm de interceder, vocês têm de dar ações de graças. E há um profundo fundamento missionário nesta exortação de Paulo para a Igreja. Paulo não diz, olha, orem apenas porque sim, porque é uma coisa que vocês têm de fazer. Não, há um fundamento missionário nas palavras de Paulo para esta Igreja, para Timóteo, que pastoreava esta Igreja lá em Éfeso. A oração da Igreja não é para ficar limitada às suas quatro paredes. Quando a Igreja se reúne e ora, a sua oração não deve ficar limitada apenas às preocupações locais, circunstanciais, temporais que nós temos aqui. Quando a Igreja ora, essa deve ser uma oração que abre horizontes num plano de salvação que é universal. Daí que haja uma palavra nestes 7 versículos que é mais vezes repetida. Coloquem lá os vossos olhos novamente nesses versos que nós lemos. Qual é a palavra que vocês veem a ser repetida? Força. Qual é a palavra que vocês veem a ser repetida? O primeiro turno também hesitam um pouco. Conseguem perceber qual é a palavra que aparece aí repetida? Dou uma pista, aparece 4 vezes. Repetida. Todos. Foi lá atrás. Alguém disse lá atrás? Não vou tentar adivinhar para não errar. A palavra todos. Coloquem lá os vossos olhos no verso 1 logo aí. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Verso 2. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Verso 4. Que deseja que todos os homens sejam salvos. Verso 6. Ele se entregou em resgate por todos. Paulo está preocupado que a Igreja de Cristo ore porque há um plano universal de salvação que Deus vai executar usando a intercessão da sua Igreja. Isto é fantástico. Deus não só determina a salvação do seu povo, daqueles que Ele vai salvar e vai resgatar e vai chamar, como Ele também determina os meios pelos quais isso vai acontecer. Por isso é que, ao longo do Novo Testamento, nós vemos a Igreja a ser exortada para orar. Porque nós não oramos apenas preocupados com a nossa própria vida, e isso faz parte, claro, mas nós oramos com a preocupação de vermos este plano que é global de salvação a acontecer e a começar no lugar onde nós vivemos. Nesse sentido, a oração é a ferramenta que Deus nos dá para termos um coração aberto, que vê espiritualmente mais longe. Por isso, nesta manhã, eu quero começar por dizer se as nossas orações ainda estão demasiado concentradas em nós ainda estamos um pouco espiritualmente míopes. Nós ainda não vemos muito bem. Nós precisamos de uns óculos. O pastor Marco colocou óculos há pouco tempo. Notaste a diferença, Marco? Sim, vamos notar a diferença. Nós precisamos de começar a orar
tendo em conta que Deus quer salvar mais pessoas para além daquelas que nós já conhecemos. Senão nós vamos ficar limitados na nossa visão espiritual, no nosso alcance. A reunião pública da Igreja, e temos de falar acerca da reunião pública, de quando nos juntamos aqui para louvarmos o Senhor. Esta reunião pública não é um proforma. Não é apenas uma coisa que nós chegamos aqui, desempenhamos, fazemos, chegamos ao fim, fechou e não se fala mais nisso. A reunião pública da Igreja é uma escola de adoração. De cada vez que nós nos reunimos aqui ao domingo para juntos adorarmos o Senhor, estarmos diante da Sua Palavra, nós estamos a aprender e a treinar as nossas vidas para adorarmos melhor o Senhor como corpo que somos. Porque é isso que nós faremos na eternidade. Portanto, se tu não estás dedicado a aprender cada vez mais e a treinar-te a adorar o Senhor no contexto da sua igreja local, tu vais ter muito pouco desejo pelo dia em que o Senhor te chamar para a sua presença e para o dia em que Ele reunir toda a sua igreja para o louvar eternamente. Portanto, se essa é uma ideia que ainda não captou o teu coração, é porque tu não estás assim tão ligado ainda com a ideia de tu cresceres em adoração no contexto da tua igreja local. Isso é absolutamente indispensável para a tua vida. E isto significa que quando nos reunimos ao domingo, não o devemos fazer numa atitude em que mostramos o quão competentes somos no culto que prestamos a Deus. Quando nós estamos aqui, a nossa atitude principal não deve ser uma atitude de competência, de eu vou mostrar que eu sei fazer aquilo que sei fazer, aquilo que estou a fazer, seja orar, seja ler a palavra, seja tocar, seja estar sentado convenientemente, seja assistir aos cursos de escola dominical. E atenção, tudo isso é importante. Nós queremos competência de facto. Mas quando nós nos reunimos, acima de tudo, nós temos de estar reunidos numa atitude de quem se entrega para ser dirigido e para ser ensinado. O povo de Deus não é o povo que diz a Deus como é que as coisas têm de ser feitas. O povo de Deus é o povo que é dirigido sempre por aquilo que Deus diz. Por isso é que nós temos a palavra aberta. Nós queremos ouvir, Senhor, diz-nos o que é que nós temos de fazer. Diz-nos para onde ir. Diz-nos o que é que tem de ser mudado em nós. Nós partimos sempre do princípio de que quando estamos juntos, de que a essência de sermos a igreja é nós sermos guiados, é nós sermos dirigidos, sermos corrigidos, sermos sustentados. E embora, claro que sim, que tenha de haver competência na nossa entrega, claro que sim, nós precisamos de nos preparar, de nos treinar, de ensaiar, de tudo isso. A excelência do culto que nós queremos dar a Deus tem de ir muito além de padrões de competência. Por isso, uma das coisas que eu te quero dizer esta manhã, e a frase vai estar ali projetada já de seguida, é que ao adorarmos juntos como igreja, nós afirmamos que antes de podermos ir ao encontro de Deus, é preciso que Deus venha até nós. Isto muda. Porque se nós achamos que somos nós que temos de ir primeiro ao encontro de Deus, nós então sim vamos partir de um princípio em que temos de mostrar competência para Deus se agradar de nós. Mas não é isso que a palavra nos diz. É preciso que Deus venha ao nosso encontro primeiro, para que nós então possamos viver para Ele. Por isso é que nós somos o povo que louva como? Nós somos o povo que louva de braços estendidos. E isto não quer dizer obrigatoriamente que quando tu cantas ou quando tu oras tu tenhas de levantar os teus braços. Isso é contigo, à liberdade. Mas isto significa que quando o fazemos, pelo simples facto de nós estendermos os nossos braços e abrirmos as nossas mãos, nós estamos a dizer, eu não tenho nada aqui para te dar. Eu não tenho nada para te oferecer, para te comprar. Eu não tenho nada a não ser estender-me diante de ti e dizer, Senhor, eu preciso de tudo. Eu preciso que tu venhas até mim. Isso muda completamente a nossa vida. Não partimos de um lugar de competência, mas partimos de um lugar de completa dependência. Isso, acredito, isso vai mudar a maneira como tu vais orar a Deus. Isso vai mudar a maneira como tu vais orar pedindo por outros
que não tu mesmo. E quando Paulo diz a Timóteo para a igreja orar em particular pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, lá no versículo 2, o que está aqui destacado é a necessidade que nós temos de pedir a Deus que quem nos governa o faça de modo a que possamos viver, por um lado, mas não apenas, sem a preocupação, por exemplo, de sermos assaltados na rua, e para aqueles que, como eu, viveram uma boa parte da sua vida na linha de Sintra. Quem é que está aqui que já passou alguma parte da sua vida na linha de Sintra? Vamos ver. Quem são, agora ia dizer, fazer piada dos cristãos a sério. Mas, de facto, há um certo tipo de provação que existe na linha de Sintra que não existe no outro lado. Ainda somos alguns. Eu, quando era mais novo, vivi em Queluz durante alguns anos e era preciso algum cuidado em algumas zonas de Queluz, mas quando, por exemplo, apanhava o comboio para ir para o Rossio ou para Intercampos, para Lisboa, já mais tarde, às vezes, uma das coisas que eu fazia para não ter de levar a carteira porque nós partimos sempre do pior cenário possível, não é? Quando estamos na linha de Sintra. Alguém me vai pedir a carteira, não convém que eu tenha a carteira. Então o que é que eu fazia? Tinha de levar algum dinheiro comigo e colocava o dinheiro nas meias. Nem sequer era entre os ténis e as meias, era mesmo dentro das meias, porque eu pensava, se me pedirem alguma coisa, eu acho que não vão ter o trabalho de me estar a descalçar e a tirar as meias para ver se está lá algum dinheiro. Isto só para ter uma ideia de como é que as coisas funcionam na linha de Sintra. Mas isso é uma coisa boa. Na linha de Sintra não só, obviamente, há outras zonas mais desafiantes da nossa cidade. Mas quando nós oramos para que os nossos reis e governantes o façam de um modo justo, de um modo sábio, nós estamos a pedir por isso também. E eu creio que os nossos irmãos que vieram do Brasil, essa é uma das coisas que vos fez vir para Portugal. A tranquilidade de poderem andar na rua sem serem abordados. Eu recordo, e agora é só à partes, mas eu não resisto. Eu recordo, acho que foi o Daniel Mazaredes, que está lá atrás a traduzir. Daniel, vais ter que traduzir esta parte. De no Brasil, pelo menos em São Paulo, de ser comum andar-se, ou no Rio, não foste tu que acho que foi o Tiago que contou, quando foi o ano passado ao Rio de Janeiro. É comum as pessoas andarem com duas carteiras. Portanto, uma carteira verdadeira, onde tem os documentos, o dinheiro e tudo. Exatamente. Uma carteira que é a nossa, a carteira verdadeira, e a carteira para o ladrão. Quando o ladrão vem, nós damos a carteira do ladrão, que é dele por direito. Exatamente. É uma espécie de imposto. Nós damos a carteira do ladrão que geralmente não tem grande coisa. Ou tem que ter, exatamente. Então é mesmo um imposto. Tem que ter algum dinheiro que é para não haver o risco da abordagem ser mais física e mais violenta. Exatamente. Mas esta é uma coisa que vocês reconhecem na prática, na vossa vida. Nós temos de orar a Deus para que esse tipo de condições estejam asseguradas, porque Deus agrada-se disso. É o que vamos ver no texto também. Mas também para que nós possamos viver como cristãos, com a liberdade de, em piedade e honestidade, como diz o texto, testemunharmos a fé em tudo o que fazemos. Nós temos a responsabilidade de orar, por exemplo, pelo nosso primeiro-ministro, pelos ministros, pelos governantes, por outras pessoas que têm responsabilidades maiores ou menores no nosso local de trabalho, seja o que for, para que nós possamos viver como cristãos que têm a possibilidade de evidenciar a sua fé em tudo o que fazem. É claro que isso nem sempre acontece, e há contextos onde a perseguição é uma realidade e os cristãos são chamados a ser fiéis. Mas isso não significa que o único contexto onde podemos ser, de facto, fiéis ao Senhor é num contexto de perseguição. Nós somos chamados a ser fiéis num contexto de liberdade, de democracia, de paz. E Deus agrada-se quando pedimos essas coisas. Nós orarmos pelo nosso governo em Portugal e por qualquer outra pessoa que exerça um cargo de liderança de maior ou menor responsabilidade é uma consequência direta de querermos ser mais missionários no lugar onde vivemos. Portanto, quando tu orares pelo nosso primeiro-ministro, António Costa, pelo nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tu não o faças apenas para despachar,
mas tu lembra, tu tens uma oportunidade para pedir ao Senhor, Senhor, ajuda estes homens a governarem de uma maneira para que o nosso país nos dê as condições de nós sermos mais missionários. Nós podermos falar da nossa fé, nós podermos mostrar a nossa fé em tudo aquilo que nós somos, em tudo aquilo que nós fazemos. Ao orarmos, nós afirmamos que a atitude que temos por quem nos governa não é dirigida pelas nossas opiniões, mas pelo plano de salvação de Deus para o mundo. Quando nós oramos, nós estamos a afirmar que o mais importante acerca desta pessoa que governa, pela qual eu estou a orar, não é a opinião que eu tenho em relação a ele. Embora a nossa opinião é importante, a nossa convicção é importante, tudo isso, não cabe à Igreja estar a pregar política do púlpito. Nós temos a liberdade para tomar as nossas escolhas partidárias, políticas, tudo isso, tudo bem, consoante a nossa responsabilidade. Mas quando nós oramos por estas pessoas, nós afirmamos que a atitude que nós temos por elas é dirigida sobretudo pelo plano de salvação de Deus para o mundo. Isso muda a maneira como nós pensamos acerca de quem tem responsabilidades sobre a nossa vida. Nós temos de desejar que o Evangelho alcance não só essas pessoas que estão lá, mas todas as outras. Porque o mais fácil, queridos irmãos, é nós cultivarmos uma posição de crítica e não de intercessão. E se isso já acontece, é o mais fácil de acontecer até dentro da própria Igreja, de nós cultivarmos uma atitude de crítica em relação aos nossos irmãos. E não tanto de intercessão, orando por eles. Imaginem em relação àqueles que são de fora e que ainda por cima têm autoridade sobre nós. O mais fácil é nós conservarmos-nos na nossa crítica e não na nossa intercessão. Por isso, quando a Igreja se entrega ao louvor, orando, como já fizemos hoje, Deus molda-nos numa atitude verdadeiramente amorosa e evangelística. Isto tem de ser cultivado. Nós temos feito isto com muito amor ao longo dos anos. Fazemos questão de orarmos pelas nossas autoridades, pelas forças de segurança pública, seja quem for. Nós queremos orar, porque nós queremos ser mais fiéis ao Senhor, nós queremos ser mais missionários onde nós vivemos. Nós queremos que essas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade e do Evangelho. E isto é uma coisa excelente que agrada a Deus, porque é da sua vontade colocar a Igreja sintonizada com o desejo de Deus alcançar qualquer pessoa. É isto que Deus quer fazer connosco. Ele quer colocar-nos ligados com o desejo que Ele tem, declarado na sua palavra, de salvar qualquer pessoa. E não podemos retirar do texto uma coisa que muitas vezes é retirada. Este é um assunto que muitas vezes é debatido teologicamente por aí fora. Mas isto será que quer dizer, diz aqui que Deus deseja que todos sejam salvos. Isso significa que na prática Deus vai salvar todas as pessoas? Nós não podemos tirar essa conclusão, ok? O facto do texto estar a dizer que Deus deseja que todos os homens sejam salvos não é o mesmo que dizer que Deus determina que todos os homens, sem exceção, sejam salvos. Isso é uma doutrina que nós não tomamos para nós e que achamos que é errada, que é o universalismo, que no final Deus vai salvar todas as pessoas indistintamente. E nós vemos claramente na palavra que isso não é verdade. O que está em causa é a salvação para qualquer tipo de pessoa. Qualquer tipo de pessoa. A ênfase não é a Igreja orar por todas as pessoas que existem à face da terra. Paulo não estava a dizer a Timóteo, assegura-te que, quando vocês estão reunidos, vocês oram por todas as pessoas que existem no mundo mediterrâneo. Não é possível. Okay? Nós hoje não somos chamados a orar por todas as pessoas que existem à face da terra. Nem orar por todas as pessoas que existem em Lisboa. Não é humanamente possível. Mas orar por todas as classes de pessoas, das mais discretas às mais destacadas. É isso, por exemplo, que nós encontramos quando estamos a ler Atos dos Apóstolos. E vemos como é que a palavra começou a avançar. Sobretudo na zona do Mediterrâneo, quando Paulo está a plantar a igreja em Filipos, na Grécia. E nós vemos Lídia, que vendia púrpura, portanto uma senhora com algum estatuto, posses,
nós vemos o carcereiro, uma profissão humilde, portanto, uma pessoa completamente diferente, e nós vemos, é isto que a palavra está a fazer. Todos os tipos de pessoas. Não são só apenas aqueles judeus, não são só aqueles gentios, mas é qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser salva. E há um alerta implícito nas palavras do apóstolo Paulo para a igreja. É fácil nós cairmos num lugar onde a nossa empatia e a nossa preocupação ficam cativas daqueles que estão mais próximos de nós, daqueles que são mais parecidos connosco. Essa é uma tentação que nós precisamos reconhecer na nossa vida, de nós estabelecermos contacto, intimidade, preocupação apenas com aquelas pessoas que estão mais perto de nós, com quem nos identificamos mais, que têm coisas em comuns connosco. E Paulo está a dizer exatamente o contrário. Não façam depender a vossa preocupação missionária, a vossa comunhão com as pessoas com quem vocês são naturalmente mais chegadas. Esse elitismo era um perigo para a igreja, porque é isso que estava em causa também, era o perigo de se criar elitismo. Foi isso que Paulo encontrou em Corinto, a desunião na igreja. Era um problema para a igreja do primeiro século, como é um problema para a igreja hoje. E deixem-me dizer isto com amor, porque eu acho que é importante nós entendermos isto, mais uma vez, porque é fácil cair neste padrão. A igreja não é o clube onde tu vais encontrar-te com quem naturalmente gostas de passar um bom bocado. A igreja não é o clube onde tu vais ao fim de semana porque lá encontras os homens ou as mulheres com quem tu te identificas naturalmente. A igreja não é o clube onde o dízimo são as cotas que tu pagas para pertenceres e ninguém te expulsar. A igreja não é um clube. A igreja é o lugar onde Deus habita. Vai ser projetada esta frase aqui. A igreja é o lugar onde Deus habita e onde tu és transformado. Para quê? Para participares do processo de mais pessoas como tu e totalmente diferentes de ti serem chamadas a aderirem a essa mesma salvação e transformação. A igreja é o lugar onde Deus habita porque nós estamos unidos a Cristo pela fé. E o Espírito Santo está em nós. Deus habita na sua igreja. E é por isso que é no contexto da igreja local que Deus chama o seu povo a viver. Que nós somos transformados de uma maneira que mais pessoas possam ser elas muito idênticas a nós. Ou possam ser elas muito diferentes de nós. Mas para que elas sejam também ganhas para este modelo de transformação, para esta salvação que já nos chamou e que já nos ganhou. E este fundamento missionário que Paulo apresenta para que a igreja ore por todos os homens está ligado com aquilo que ele diz no verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É quase paradoxal. Esta singularidade de Deus, Deus ser um, e a exclusividade da mensagem do Evangelho. Há um mediador. Há só um que pode colocar-se no meio entre Deus e os homens para os reconciliar. É quase paradoxal, porque Paulo está a falar, vocês têm que orar por todos, porque Deus deseja salvar todos, porque Jesus Cristo se entregou por todos, para agora dizer a razão pela qual a igreja vai fazer isso é porque há um só Deus, e há um só caminho, há uma só verdade, e há uma só vida. É isso que te garante a tua oração. É isso que te garante que tu podes orar por quem tu não conheces ainda. E o teu coração pode ser transformado porque tu sabes que este mesmo mediador e salvador que te alcançou e salvou tem o poder de salvar qualquer pessoa. A singularidade deste Deus e a exclusividade da mensagem da salvação através de Cristo é o que nos capacita a abrirmos o campo de visão para as coisas que Deus quer fazer através da sua igreja. E isto tem implicações para ti. Porquê? Porque
tu só vais começar a incluir pessoas totalmente diferentes de ti, que tu se calhar até nem conheces, nas tuas orações, quando tu de facto aperceberes a distância que Deus percorreu para chegar até ti em Cristo. Só alguém que conhece verdadeiramente a distância que Deus percorreu para vir até si sabe que há um mundo perdido que não pode ficar fora das suas orações. Mais uma vez, queridos irmãos, nós não adoramos de braços cruzados. Como que a afirmar, eu esta semana esforcei-me muito, eu fiz o que devia ter feito, agora vou ver o que é que Deus me vai dar. Que recompensa é que Ele me vai dar ao domingo? Eu vou ficar assim, lá na igreja, de braços cruzados, a avaliar para ver o que é que Ele vai fazer na minha vida. Não, queridos irmãos, nós oramos estendidos, com os braços abertos, com as mãos vazias, porque tu reconheces a distância que Deus percorreu para vir até ti, em Cristo. Tu reconheces o Rei que vem. Tu reconheces aquilo que Isaías diz acerca de Jesus, que Ele é o Emmanuel, Deus conosco. Tu reconheces que Ele fez-se carne e osso para habitar contigo. E por causa disso, tu não vais querer outra coisa senão, Senhor, eu quero que mais pessoas sejam encontradas por Ti, da mesma maneira que eu fui encontrado por Ti. O que pede a pergunta: será que tens vivido como se Deus estivesse longe? Avalia a tua vida agora. Será que tu tens vivido como se Deus estivesse longe? Porque esse é o problema, não é? Ainda hoje nós orávamos e na oração escrita feita a partir do Salmo 4, nós confessávamos o perdão de muitas vezes acharmos que Ele está longe, que Ele não nos ouve. A oração é pequena na tua vida quando tomas Deus como alguém demasiado longe para te ouvir. Considera isto. Porquê é que a oração na tua vida, porventura, é ainda demasiado pequena? Talvez seja por isto. Tu consideras Deus alguém demasiado longe para te ouvir, demasiado longe para te ver, demasiado longe para te compreender, demasiado longe para se interessar por ti, demasiado longe para te responder. E tu tentas moldar e dominar a tua oração, mais uma vez, em bicos de pés. Hoje eu tenho de falar com o Senhor, mas eu quero ver se não incomodo muito, porque lá no fundo eu acho que Ele está longe e se calhar não fica bem um pecador, e depois usamos a linguagem humilde, que é mais disfarce do que propriamente sinceridade. É melhor eu não mostrar os meus pecados, ir lá com pinças e não incomodar muito. E quando te queres aproximar, tu és cauteloso o suficiente para não mostrares o teu pior e para apresentares uns quantos sacrifícios agradáveis. Vais lá deixar a tua oferenda com cuidado, assim, espero que Ele não se zangue muito comigo. É melhor eu deixar aquilo que tenho de deixar, vou-me embora e vou esperar que Deus responda às minhas orações. No fundo, é como, pensem naqueles filmes, por exemplo, João e o Pé de Feijão, quando ele sobe lá acima, encontra uma grande casa, um grande palácio acima das nuvens e vê-se nessa casa e às tantas quer sair, mas está preso e há um grande gigante lá e ele não sabe como. Se tu vives a tua vida assim, com medo de te aproximares de Deus, é como se tu estivesses preso a tentar sacar as chaves da prisão ao gigante mal disposto sem o acordar. Tu vais lá devagar, não o acordes, nós queremos tirar. Não é? É melhor não elaborar muito, é melhor não fazer grandes orações para ele não se chatear muito. E tu andas em bicos de pés e não ages de acordo com o que o Evangelho te diz para fazer. Perdes de vista qualquer tipo de panorâmica espiritual. Perdes de vista aquilo que Deus fez por ti em Cristo Jesus. Mas o Evangelho, o que Paulo está aqui a dizer, é o poder de Deus a mudar tudo. O Evangelho é o poder de Deus a mudar todas estas coisas na tua vida. O próprio Deus, que encarnou em Cristo, veio até nós para habitar conosco. O próprio Deus, que toma a forma de homem, Ele vem para habitar conosco. Jesus Cristo é o Deus homem,
Representa perfeitamente 100% Deus e representa 100% a humanidade. A colocar-se no meio entre Deus e nós, a ser um mediador, a ser aquilo que Hebreus fala, e nós estudámos Hebreus há pouco tempo, a ser o sacerdote perfeito que nós precisamos. Salvando-nos do pecado e da separação que Ele próprio suportou na cruz. Porque é isto que está em causa. Quando Cristo se mete no nosso meio, quando Ele toma a iniciativa no nosso lugar, Ele toma sobre si mesmo a separação que, se não fosse por isso, ainda hoje existiria entre nós e Deus. Porque foi isso que aconteceu na cruz, queridos irmãos. Quando Jesus está lá na cruz, quando Jesus cita o Salmo 22 e quando Ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Jesus não estava apenas a dizer aquilo por dizer, para parecer bem, para ficar literariamente composto. Jesus estava a dizer aquilo porque a Escritura estava-se a cumprir, porque a maior separação cósmica de sempre estava a acontecer ali naquela hora. Houve uma quebra cósmica entre o Pai e o Filho, para que nós não mais ficássemos longe de Deus. O medo de estares longe e de não seres compreendido foi destruído, porque Jesus é Deus a aproximar-se e a tomar conta de ti. Ele é o sumo sacerdote, Ele é o perfeito mediador, aquele que está no meio e faz a mediação perfeita, que se compadece das tuas fraquezas, que tem compaixão das tuas falhas, das tuas fraquezas, da tua condição, que foi tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecado. Ele venceu. E por isso a exortação constante que a palavra faz é que te aproximes de Deus não com cautelas e não em bicos de pés, mas com confiança. Sabem o que é que diz esse verso lá em Hebreus logo a seguir a esta passagem? Por isso, aproximemo-nos do trono da graça com quê? Com medo? Com receio? Com ousadia? Com confiança? Cristo rompeu os tempos para vir até nós. Ele quebrou essa distância, essa separação. Isso não é para que nós agora tenhamos cuidado, sejamos higiênicos a ir até Deus. Nós devemos ter reverência, claro que sim, mas nós devemos ir com tudo o que nós temos. Senhor, eu não sei bem como é que te hei de abordar nesta situação, eu estou desanimado, estou desapontado, posso até estar zangado contigo, mas eu sei que não tenho outro sítio para onde ir. Portanto, eu vou para a tua presença com tudo, porque o teu Filho deu tudo. Nós aproximamo-nos de Deus em oração confiante, com fé em Jesus. E esse encontro que te salva, esse encontro que te transforma, vai colocar-te aceso para que muitos mais sejam encontrados pela graça de Deus. Esse encontro que tu tens com Deus através de Cristo vai transformar-te, vai transformar a Igreja para que muitos mais, pessoas que nós nem sequer conhecemos, temos feito isso à quinta-feira, quando nos reunimos ali às 7 durante o mês de março. Orar já pelas pessoas que nós queremos ver alcançadas com a pregação da palavra na nova plantação de igreja. E nós não fazemos ideia de quem elas são. Nós não sabemos. Nem sabemos quantas vão ser, quantas serão, onde é que vai ser, mas nós já estamos a colocar o nosso coração lá, porque foi esse encontro com Cristo que nos salvou. E nós sabemos que sempre que nos aproximamos de Deus com fé, confiando em Jesus, nós vamos estar a ser transformados para incluirmos nas nossas orações tantas mais pessoas para serem encontradas pela graça de Deus. Não temos como viver de outra maneira. De graça recebemos e de graça queremos dar, intercedendo pelos outros.
porque nós não temos nada para dar a Deus. Nós não estamos de braços cruzados, nós estamos de braços estendidos. E por isso vamos com tudo, queridos irmãos. Que o Senhor nos abençoe.